Olá, vamos agora falar sobre distância de um ponto a uma reta e distância entre retas paralelas. Então, dadas duas retas no plano, digamos ax mais by mais c igual a 0 e a' x mais by mais c igual a 0, que são paralelas e não coincidentes, né? Então eu sei que o AB e o A'B' são paralelos, enquanto o ABC e o A'B'C' não são paralelos. Podemos então assumir que a segunda reta tem uma equação geral, ax mais by mais c', né, com o c diferente do c'. Existe uma reta que é ortogonal a ambas e passa pela origem, que é a reta de equação menos bx mais ay. Okay? Porque eu sei que o vetor AB, né, dá uma direção ortogonal a esta reta, e se eu quiser uma reta que é ortogonal a esta reta, eu preciso de trocar este vetor de direção por este vetor perpendicular para um vetor que é perpendicular a ele. Então eu tenho que trocar AB para menos BA. Então fico com esta reta e ponho C igual a 0 para garantir aqui que esta reta passa pela origem. Okay? Então uma reta ortogonal a ambas as retas aqui de cima e que passa pela origem tem esta equação. E esta reta intersecta as retas, né, em dois pontos. O primeiro ponto intersetando a primeira reta, x mais by mais c igual a 0, menos bx mais ay igual a 0. O que nós fazemos aqui é multiplicar o número, multiplicar em cima por b e multiplicar em baixo por a. Okay? Então, o que nós vamos obter é que o x é igual a AC sobre A quadrado mais B quadrado e o y é igual a BC sobre A quadrado mais B quadrado. Segue deste sistema. Analogamente, se eu aplicar A'x mais B'y mais C igual a 0, no lugar desta expressão obtenho um outro ponto x', y' com coordenadas AC', BC' divididas por A quadrado mais B quadrado. Okay? O que é que isto nos vai dizer? Bom, geometricamente, o que nós fizemos é, temos aqui as duas retas, vermelho e azul, temos aqui a reta em preto, que é a reta ortogonal a ambas, que passa pela origem, e x e x', os dois pontos de interseção. O que nós vamos fazer agora é simplesmente calcular a distância entre o x e o x', e vamos obter uma fórmula geral a partir daí. Então, a distância entre as duas retas pode ser vista, né, uma distância daqueles dois pontos, e usando as coordenadas dos dois pontos e a fórmula da distância, fica a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das diferenças dos pontos, que dá esta expressão aqui. Mas acontece que o c menos c', ele está, né, é um fator comum aqui, eu coloco em evidência e depois puxo para fora da raiz quadrada, ele sai como módulo, né, fica c menos c' ao quadrado em evidência e depois sai com a raiz quadrada, sai módulo c menos c' vezes raiz de a quadrado mais b quadrado, aqui em cima, sobre a quadrado mais b quadrado, que já estava lá antes. Bom, mas agora, raiz de um número sobre o próprio número é 1 sobre a raiz, então fica com c menos c' sobre a raiz de a quadrado mais b quadrado. Reparem que esta fórmula, né, não aparece nada destes pontos, eu posso simplesmente calcular isto usando os dados das retas paralelas, né? Uso a equação geral das retas, o a e o b, e o c e o c', okay? Assumindo que a e b são comuns a ambas as retas. A única diferença está entre o c e o c'. Isto dá automaticamente a distância entre duas retas paralelas. Então, distância agora de um ponto a uma reta. Dada uma reta com a equação geral e um ponto, x0, y0, que não esteja contido na reta, e observamos que existe uma única reta que passa pelo ponto dado, que é paralela à reta que a gente tem, okay? Que é uma reta que tem equação ax mais by, para ser paralela, mais um certo c', que tem que ser igual a, tem que satisfazer esta relação para garantir que o ponto x0, y0 pertence a esta reta. Okay? Então tem que ser o mesmo a e o mesmo b para ser paralela, e tem que ser um c' escolhido de propósito para que o ponto P esteja na reta. Ok? Então a distância de P à reta é a mesma que a distância entre as duas retas paralelas que a gente construiu.
Ou seja, o D vai ser exatamente C menos C' sobre a raiz quadrada A quadrado mais B quadrado, que é a expressão que nós obtivemos antes, né, acabámos de obter, mas C menos C', né, C menos C' agora é esta expressão. Né? C menos C' é esta expressão, portanto é o C' satisfaz isto, então C menos C' é AX0 mais BY0, então ficamos com C mais AX0 mais BY0 sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado. Reparem que esta expressão, de fato, é nada mais do que pegar na equação da reta que é dada, substituir nela as coordenadas do ponto que nos é dado, então coloquei aqui as coordenadas do ponto que nos foi dado, colocar um módulo e dividir por raiz de A quadrado mais B quadrado. Okay? Isto nos dá a distância do ponto x0 e y0 a esta reta. Certo? Substituir estes valores na expressão que dá a reta, né? Tirar o módulo e dividir por raiz de A quadrado mais B quadrado. Exemplo. Calcula a distância entre a reta x igual a y e o ponto 3 menos 4. Bom, aplicando a mesma fórmula, né? A equação geral da reta é x menos y igual a 0, já tirei daqui, né? X menos y igual a 0. Portanto, a distância é substituir 3 menos 4 nesta expressão, que fica 3 menos 4, que é 7, dividido pela raiz de 1 ao quadrado menos 1 mais menos 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. Então fica 7 sobre a raiz de 2. Eu aqui simplesmente racionalizei, né, para não ficar com a raiz de 2 em denominador, mas estes dois valores são respostas perfeitamente naturais, né? São respostas corretas. Ângulo de uma reta com o eixo das abscissas. Um caso especial de ângulo muito importante. Dada uma reta no plano, né, se não dissermos nada, a sua orientação padrão, digamos, é da esquerda para a direita, tal como o eixo das abscissas. Entendemos assim, né, o ângulo θ entre uma reta no plano e o eixo das abscissas. Eu tenho o eixo das abscissas com este sentido, portanto, direção dos pontos, né, com coordenadas crescente. A direção da reta, por exemplo, a reta R1, né, também tem sentido das coordenadas das abscissas crescentes. Então, o ângulo entre a reta R1 e o eixo das abscissas é este θ1. Já, por exemplo, a reta R2, né, o seu ângulo com o eixo das abscissas é este θ2. Okay? Porque eu tenho que considerar, né, as orientações, são dois eixos. Okay? Então, θ1 o ângulo de R1 com o eixo das abscissas, θ2 o ângulo de R2 com o eixo das abscissas, o eixo do x. Da equação geral, ax mais by mais c igual a 0, eu deduzo automaticamente que y igual a menos a sobre bx menos c sobre b, a não ser que a reta seja vertical, né? Quando aí a gente tem a igual a 0 e y igual a y0 constante. Tá? Então, em geral, se não for vertical, eu sempre posso escrever a equação da reta deste jeito. Okay? Então, reparem, o AB, este vetor AB é um vetor ortogonal à reta e, portanto, o vetor menos BA é um vetor diretor da reta, um vetor na direção da reta. Vamos assumir que o menos B é positivo, ok? Senão a gente substituiu por menos U, né? Tanto faz. Então temos o U, não é, apontando da esquerda para a direita. E observamos que o quociente menos A sobre B, okay, corresponde à tangente de θ, como na figura, vamos ver esta figura aqui, temos aqui a reta R, então, considerando a figura aqui, a reta R1, o vetor ortogonal AB, o vetor diretor menos BA, e se nós considerarmos este vetor U, reparem que ele tem menos B como abscissa, portanto, este o comprimento deste cateto do triângulo retângulo, né, que ele forma com a direção horizontal e a direção vertical, certo? Então, a hipotenusa é o vetor U, um dos catetos tem comprimento menos B e o outro cateto vertical tem comprimento A. O quociente A sobre este menos B aqui é exatamente a tangente do ângulo aqui, ou seja, a tangente de θ. Tangente de θ. Ok? Então era isso que eu queria deixar claro. Então, este valor, menos A sobre B, neste caso, é chamado de declive da reta, né? E é usualmente denotado pela letra M.
certo? Assim, uma equação reduzida da reta y igual a mx mais b, em que o bzão é menos c sobre b, né? Vem daqui. Vem desta expressão aqui, né? Nós chamamos este cara de m e nós chamamos este aqui de um constante bzona. Okay? Esta noção de declive, estou falando aqui, não é? Porque ela é super importante no cálculo infinitesimal, okay? Que muitos de vocês vão precisar de estudar. Okay? É obrigatório estudar cálculo infinitesimal em quase todos os cursos de ciências exatas. No cálculo, né, se a reta é tangente ao gráfico de uma função num certo ponto x0, y0, então o m é calculado pela derivada da função f em x0. Okay? Isso é um método muito rápido, automático, uma regra automática para calcular declives de retas tangentes a gráficos de funções. Okay? Isso é super, hiper importante em cálculo infinitesimal. Okay? Metade do curso de cálculo é para vocês aprenderem a calcular derivadas. Certo? Então temos aqui o desenho que eu usei para ilustrar. Okay? Mas um exemplo. Acho o declive da reta construída no último exemplo. Nós obtivemos uma reta que era desta forma. xy igual a 1, 2 mais t vezes 1, 1. Portanto, o declive, qual é o vetor diretor? O vetor diretor é 1. 1, 1, né? Então, o declive é 1 sobre 1. É 1. E agora, observem este exercício. Se uma reta tem a equação y igual a mx mais b, com um certo m diferente de 0, qual é o declive de uma reta ortogonal a esta? Tá? Nós podemos reescrever esta equação com uma equação geral de uma reta, uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais outra constante, temos esta expressão, igual a 0. Então temos uma equação geral da reta dada, né? E agora reparem, eu sei que o menos m1 é um vetor ortogonal a esta reta, certo? Portanto, o declive de uma reta ortogonal à reta dada é o declive deste vetor, menos m1, porque este menos m1 é ortogonal. Então, o declive deste vetor qual é? Né? É 1 sobre menos m, ou seja, é menos 1 sobre m. Então, o que é que eu começo? Eu começo com uma reta com um declive m e a reta ortogonal tem um declive menos 1 sobre m. Então, isso é uma relação que também é muito usada no cálculo infinitesimal. Bom, eu aqui nestes apontamentos deixei notas sobre aplicações especiais de operações com vetores, que é a combinação linear, a noção de dependência e independência linear, conjuntos geradores e bases. Okay? Isto é uma matéria muito mais desenvolvida, especialmente em álgebra linear, uma matéria própria da álgebra linear, mas eu coloquei aqui estes apontamentos só para quem tiver curiosidade, okay? E queira dar uma olhada nelas. Isto não vai ser usado no resto do curso de Geometria Analítica. Em seguida, né, nós vamos estudar planos no espaço, okay? Retas e planos no espaço de maneira mais pormenorizada.